Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você da FM O Tempo, do portal O Tempo, das redes sociais de O Tempo, das plataformas digitais de O Tempo, todos vocês que acompanham o de Mara Entrevista, mais uma edição do programa que a gente faz com muito carinho, agradecer a audiência. A gente está muito feliz mesmo com a audiência do programa. Lembrando que você acompanha ele todas as sextas-feiras, né? Tem uma nova edição pelo portal O Tempo. E no final de semana, depois das transmissões, você também acompanha pela FM O Tempo. Hoje, claro, eu estou trazendo mais um mega convidado nesse mundo esportivo nosso e que eu trago com muito carinho, porque ele tem uma participação grande na minha carreira também, né? Na minha história desde o início também. Eu acompanhei o início dele, né? A chegada dele a equipe titular do Cruzeiro, o jogador com o maior número de títulos pelo Cruzeiro. E a gente vai contar várias histórias, né, que a gente viveu juntos, mas eu queria dizer primeiro que é um grande caráter, uma das melhores pessoas que eu tive a chance de conhecer ao longo da minha vida. Assim, sabe, aquele carinho todo que eu tenho pelo Wendel, pelo Marcos Paulo, que são as crias do Cruzeiro que eu tive a chance de participar tão de perto. Hoje eu trago para vocês Ricardinho, ex-volante do Cruzeiro, campeão da Libertadores. Você tem tanto título para o Cruzeiro que é até difícil a gente dizer, né? Eu tô falando da Libertadores porque marca muito, né? É verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Dimara. Prazer estar aqui. Bom te ver novamente, falando de esporte. Foi uma época muito boa que a gente viveu, né? Uma Verdade. Época bacana demais. Dá saudades daquele momento. E você ali estava iniciando, a gente iniciando. Então, você acompanha toda a trajetória nossa. Então, feliz de estar aqui, estar batendo esse papo com você. Vamos relembrar algumas histórias bacanas. Com certeza. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. O Ricardinho, gente, você subiu foi com o Enio mesmo? Foi com o seu Enio Andrade. Foi com o seu Enio Andrade. Do juvenil, foi acho que 1992 ou 93, se não me engano, tem muito tempo. É isso. E daí o meu treinador era o Eduardo Morim, na categoria de base. Eduardo Morim na base. Depois o seu Rossi. E do juvenil a gente treinava bastante contra o time profissional. É porque ficava na mesma toca, tá, gente? Isso. Era tudo na toca 1. Isso, tudo na mesma toca. E aí nesses treinamentos o seu Enio começou a gostar de alguns meninos do juvenil. E aí ele tinha a oportunidade de fazer alguns treinamentos no profissional logo no juvenil, e depois rapidamente ele já subiu, acho que o Donizete Amorim, o Belete também. Belete. Fomos 3, 4 jogadores da juvenil, não precisamos passar nem no júnior. Não. E já fomos para o profissional. Aí fomos ambientando ali e conseguimos chegar no time e jogar. Seu Enio, gente, ele era muito à frente. Eu sempre que eu recebo alguém aqui que tem essa relação com o Enio, ou que esteve com o Cruzeiro, ou ex-treinador, que sempre fala assim, o Enio Andrade, me inspirei no Enio Andrade. É interessante porque ele era mesmo um treinador à frente do tempo, né, Ricardinho? Totalmente, você vê aí, o Ricardinho tá falando, ele foi lá, passou, porque passar pro Júnior, ele não tinha medo de lançar, né? Não, e é verdade, porque eu no juvenil, eu jogava de meia. Era meia? Era meia, era a camisa 8, mas bem mais ofensivo. Sim. Fazia muitos gols no juvenil. E aí eu comecei a jogar no profissional, tem parte tática, marcação melhora. Aí eu tinha que jogar um pouco de costas, tinha uma dificuldade. E aí ele conversou comigo num treinamento lá e falou, você vai ter que jogar de frente pro jogo, porque se jogar de costas tá com dificuldade.
E só que a minha estatura é muito pequena para jogar de volante. Porque geralmente os volantes eram um pouco mais fortes, Sim, mais altos. é o do combate. Era o Ademir na época que Isso, jogava. Ademir. Aí ele falou, não, vamos botar você de frente, você tem condição de ler o jogo melhor, você sai rápido pro jogo, tem uma dinâmica boa. E você era muito inteligente como jogador também, né? A sua visão de jogo era Isso, muito, visão de né? jogo. Aí colocou de frente e ficou mais confortável pra mim. Aí ficou tudo muito mais fácil. Aí eu consegui jogar. Aí, naquela época, os volantes eram bem mais fixos. Muito. Aí eu, nesse momento que eu mudei para volante, eu comecei a sair mais pro jogo, Melhorou a saída de da bola. dinâmica no time, É. e tudo deu certo ali. E deu mesmo, né? É. E tem uma história que história não, porque eu vivi, né? Ele falou pra mim que seu Enio virou pra gente, né, quando você subiu e falou assim: vocês querem parar de chamar ele de Ricardinho? Aí a gente falou assim: como assim? Todo mundo chama ele de Ricardinho. Ele falou assim: é Ricardo que ele chama. Você tem mania de botar inho nas coisas, ele chama Ricardo. Ele chegou a falar isso pra você também? Ele falava, mas não deu, né, cara? Não deu não, seu Não Enio. deu. Seu Enio, que Deus o tenha, Deus o maravilhoso, tenha. Entendia muito de sensacional. futebol, muito. Não, pessoa maravilhosa também, Pessoa né? maravilhosa. Maravilhoso. Seu Enio Ele era- sabia de cada jogador o seu potencial, a parte técnica, até onde aquele jogador poderia desenvolver. É. O cara era sensacional. Não, fora do tempo mesmo. Ô, Ricardinho, mas aí você subiu, né, obviamente, com os meninos e tudo, e começou a fazer parte daquele cruzeiro da década de 90, né, 1990. E eu me lembro, assim, que a gente chegava na toca, era um trabalho muito próximo. O Cruzeiro aproveitava muito os jogadores de base, né? Muito. Ao contrário do que a gente chega hoje, começa a ver nada contra ninguém, o tempo passa, as coisas mudam. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de trabalho de base, né? Isso. E o Cruzeiro aproveitava muito os jogadores de base, né? Aproveitava muito, principalmente os jogadores de meio campo. Muito meio campo. Muito meio campo, É. laterais, zagueiro. Sempre usava muito da base. E na base porque hoje mudou muito, né? As coisas mudaram, modernizaram, é natural. Sim. Mas na base a gente não tinha muita parte tática, né? A gente Não tinha. soltava os meninos ali na categoria de base e ele desenvolvia a parte técnica. Você desenvolvia bastante. E quando você ia aproximando do profissional, aí sim, aí começava a organizar a parte tática. E aí alguns jogadores tinham mais dificuldade nessa parte tática. Sim. E às vezes esse jogador que não tinha problema na parte tática já desenvolvia e saía mais rápido e conseguia já jogar na equipe profissional. Então essa transição foi meio assim. Agora acho que na categoria de base já usa mais tática, mudou um pouco. Eu acho que sempre é uma discussão que fica, né? Esses dias o Alex, o 10, Sim. que até você esteve com ele, né? Era Sim. dia do seu aniversário, ele No estava Mineirão, aqui no no Independência, não Isso. foi? E aí o Alex estava até propondo essa discussão, né? Porque o que ele pensa hoje, né? Nessa início de trajetória dele como treinador, é que os meninos têm que se divertir, têm que, né, trabalhar, obviamente, mas e não esse nível de exigência que se tem por resultado na base, né? O resultado que eu digo é conquista de título, de não sei o quê. Eu acho que na base, o menino quando está na adolescência, se você de repente repreender um pouco, eu acho que vai inibir muito o jogador brasileiro. Às vezes o futebol é muito imprevisível. De repente, cada momento você toma uma atitude, tem vários recursos que você consegue fazer o jogo desenvolver. Se o treinador está ali em cima de você, fazendo você, principalmente na parte tática, recebe a bola aqui, passa ali, recebe, passa aqui, fica posicionado aqui, não corre para ali. Aí isso vai inibindo muito, principalmente o jogador aqui no Brasil. O talento também, né? Aquilo que ele tem. Você vê, você mesmo falou que você jogava de meia, né? Isso. Quer dizer, imagina se tivesse um maluco lá que falasse, não, você vai jogar aqui, não sei o que, né? Se eu continuasse de meia, certamente eu não... Não tinha brilhado. Não tinha brilhado e o sucesso que a gente teve aqui no Cruzeiro, certamente. De todos os treinadores que você teve, boa parte deles pelo Cruzeiro, obviamente, porque você só vai deixar o Cruzeiro em 2002, que você foi embora? 2002, início de 2002. Que o Ricardinho foi. E aí você foi para o futebol japonês, né? Então é muito tempo de Cruzeiro. Esses treinadores todos que você teve, quem foi o que te chamou mais atenção? No início, é claro que o seu Enio, porque foi essa transição da equipe juvenil para o profissional. Mas eu fiquei pouco com ele porque
Eu não lembro se o seu N foi para outro clube e depois ele não ficou afastado, que teve o problema, né? Sim, sim. Mas eu jogando como titular mesmo, com o seu N foi muito pouco. Aí eu desenvolvi muito bem, foi com o Levi Coupe. Levi. Com o Levi também tinha mais ou menos a filosofia do seu N. Sim. Um cara muito inteligente. Trabalho fantástico Trabalho também, fantástico. Uma pessoa muito Nossa, bacana. muito. Menino, sabe que a gente entrevistou ele esses dias aqui no Sensacional. Desmar Entrevista? Ele chorou do início ao fim. É mesmo? De lembrar, assim, do carinho dos mineiros que ele tem, Sim. né? Tanto dos cruzeirenses quanto dos atleticanos. Porque o Levir é uma pessoa muito de pessoas, né? Tem um nível de exigência muito grande, sim. mas ele é um cara de pessoas, de gestão de pessoas, E né? ele, como treinador, assim, ele exigia muito parte técnica, é muito legal. E ele tinha uma leitura do campeonato, não só do jogo, sabe? Tinha jogo que a gente entrava... Claro que o Zé sempre entrava para ganhar, Sim. mas ele falava, esse jogo, né, o empate tá bom pra gente. E você entrava no jogo até mais tranquilo, porque de repente conseguia até ganhar o jogo. O nível de exigência dele era, assim, relativo com o desempenho do campeonato. E isso era muito importante. O planejamento muito bom que ele tinha. E aí ele... os treinamentos que eu lembro assim de chute a gol, ele ficava bem próximo, sabe? Não deixava o auxiliar tomar conta, ele ensinava como tem que fazer. E com ele a gente desenvolveu muito bem, a gente fez um grande time aqui no Cruzeiro. Ele fez uma base muito boa, importante. É como o pessoal é meio maluco, né? Chamaram ele de Levice, porque vocês conseguiram chegar num ano só a 3 finais importantíssimas, né? Copa do Brasil, aquela época Mercosul, né? E Campeonato Brasileiro, isso, né? Foi. E aí, só que o Cruzeiro não ganhou, foi vice dessas aí. Agora, você imagina o que é um time chegar a 3 finais de competições que na época eram as mais importantes, né? E o elenco reduzido, né? Não, o elenco reduzido, era outra pequeno. história, outro Era outra tempo. história, entrava 3 jogadores na partida, 5 na reserva. Sim. Então era outro momento, e você participar, por exemplo, eu saí em 2002. De 94 para 95 comecei a jogar. 96 realmente eu jogava como titular o tempo todo. Esse período eu fiz 400 jogos. Olha, para você ter uma ideia. E saí com 25 anos do Cruzeiro, pra você ter ideia. Então a quantidade de jogos e o elenco reduzido, a maioria dos jogadores com 1 ano de contrato, não era contrato longo. Você tinha que jogar para renovar um bom contrato no ano seguinte. Lesões, por exemplo, eu tenho uma lesão no tornozelo, que eu até parei de jogar pela lesão no tornozelo. Você não conseguia curar a contusão. Não dava tempo. Não dava tempo. Você tinha que jogar até machucado, tomando medicamento. Isso foi esse período. E o Campeonato Brasileiro naquela época era muito difícil. Totalmente Todos diferente, os campeonatos, aliás. Porque, pra você imaginar, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 94, vice em 98 e 2002 campeão. Então esse período saiu muito jogador bom. Muito. E muito jogando no Brasil. Não é como todos os jogadores praticamente estão fora do Brasil. Não, você jogava hoje. com o que tinha de melhor. Eu falo isso, os títulos conquistados nessas épocas, né, Ricardinho, eles têm um significado, me entendam, maior, porque a gente tinha aqui os melhores mesmo, eles não tinham ido para eles estavam indo, mas não tinha. O último ano dos grandes caras aqui no Brasil, que você tinha ainda Kaká jogando aqui, sei lá o quê, foi 2003, quando o Cruzeiro também foi campeão brasileiro. É quando você tinha. Depois disso, meu filho, não tinha mais. Até 2002 para 2003 né? ainda tinha. Depois desse ano, aí já começou a diminuir bastante. Sim. Então esse período, a maioria dos jogadores de Copa estava tudo no Brasil. E os times, a maioria dos times era muito bons. Muito bom. Bons. Aí o Cruzeiro nesse momento foi especial, né? Igual 98. Por mais que tenha ganhado um título de 4, né? Disputado. 4. Chegou em todas. Chegou em todos. Gente, o calendário era tão doido que um dos títulos foi depois do Natal. Você acompanhava a gente. Isso 28 de dezembro a gente jogando. Não foi? E o pessoal, é muito engraçado, que a família do Levir, ela já estava num navio, sei lá, não sei na onde. E aí o Levir foi encontrar com eles depois disso, né? Porque vocês passaram o Natal praticamente treinando, né? Era isso. Então, eu lembro que teve jogo 28 de dezembro. Foi. 22, 23, alguma coisa assim.
E o período de descanso, férias, nunca foi um mês. Não, nunca tinha. Não Esquece. tinha como ser. É. Nunca foi um mês, já 15 dias, assim, 10 dias, você já E nem voltava. tava na lei, né? Hoje tá na lei que tem Então, que ter, nessa né? época não tinha isso. Não Já tinha. botava o Campeonato Mineiro, É. um monte de jogo misturado. E data, o Campeonato Mineiro é enorme, misturava com outro jogo. Nossa, era uma confusão. E tinha um agravante, isso, Dimara, que os gramados não eram igual hoje. Ah, O nível de exigência era muito maior. É. O gramado do Mineirão era muito pesado. altíssimo. Todo mundo Altíssimo. reclamava, né? Todo mundo reclamava. Todo mundo reclamava. Os times do Nordeste que vinham jogar aqui, eu lembro muito bem, Bahia principalmente. Sim. Quando a gente jogava aqui, o jogo um pouco mais difícil, a gente deixava pro segundo tempo. Os caras cansavam, não tinha jeito. Não tinha como. Era Não tinha muito como. fofo o campo. O campo era. Então, e as dimensões maiores também. Sim. É porque as pessoas não entendem. Existe uma metragem, obviamente, que é oficial da FIFA, Isso. mas a dimensão é outra coisa, né? A dimensão é o todo, é como é que é. Então o Mineirão era quase imbatível para os mineiros aqui, né? Mineirão, Maracanã era enorme, Sim. o Serra Dourada era enorme. Nossa, o Serra Dourada parecia que você estava enorme. correndo o mundo, né, gente? Era. Mas parecia enorme. Lugares que a gente não gostava de jogar de jeito nenhum, era muito grande. Verdade. Aí tinha esses agravantes, sabe, na época. Mudou bastante agora o gramado, esse gramado que é hoje. Quando eu fui pro Japão, por exemplo, o gramado que é hoje aqui, no Japão já existia. Era muito melhor de jogar. E a cobrança era enorme, tá, gente? Vocês não pensem que a cobrança não era enorme. Obviamente, todo mundo sabe, eu fui assessor de imprensa do Cruzeiro, né? Do Ricardinho e tudo mais. E aí eu me lembro, quando o Ricardinho foi pro Japão, uma das primeiras vezes que ele veio aqui, nem sei se ele vai lembrar disso, a gente conversando, ele falou, Mara, lá é muito diferente a relação da torcida com a gente. Você acha que você estava saindo do estádio, vocês tinham perdido o jogo, não sei. Aí disse que o ônibus foi parando, não foi isso? E aí entraram uns japoneses dentro do ônibus. Aí você falou, vão acabar com a gente, vão dar na gente. Os caras só queriam agradecer, não foi isso? Era tudo assim, é outra cultura, né? Não tem nada a ver com mas não nossa. Teve isso? Teve lá, uma vez o cara que trabalhava com a gente, que era o tradutor, falou que era pra gente chegar um pouco mais cedo, que ia ter a torcida ia conversar com a gente lá no estádio. Se for pronto. Um protesto. Eu falei, eu lembrava aqui do Cruzeiro, Corinthians, sim. assim, a torcida... Aí... Fui até preparado, né? Fui um pouquinho mais cedo. Falei, o que esses japoneses vão fazer? Será que os japoneses são meio loucos? Aí chegamos lá, era muito frio, né? Acho que era no meio do final do ano. Bem frio lá. Aí chegamos lá, ficamos esperando a torcida chegar. Aí eu falei, e aí? Perguntei pro tradutor. Cadê o protesto? Ele falou, não, são aqueles torcedores que estão ali sem camisa. Eles ficaram sem camisa no frio, tipo 1 hora. Eu falei, esse que é o protesto? Eles vão se matar, né? Não falaram nada, ficaram lá assim 1 hora lá, a gente teve que ir lá esperando. Esperamos um tempinho, todo mundo foi embora, começou o treinamento e esse era o protesto. Olha, é outra cultura, é totalmente diferente. Era muito estranho, e ele contou isso, eu me lembro, quando ele retornou. Mas foram várias situações, né, nesse Cruzeiro. Imagine tudo que o Ricardinho passou nesse tempo todo, né? Ricardinho é campeão da Libertadores de 97, uma Libertadores que teve, assim, N situações, né? Inclusive uma com o próprio Paulo Autuori, que hoje é diretor técnico do Cruzeiro, né? Anunciado aí, e que eu também considero um super treinador, também extremamente inteligente, né? Muito técnico também, né? E fez um trabalho muito bacana naquela Libertadores de 97. E o Cruzeiro conquista a Libertadores de 97, só que o que acontece? O Paulo Autuori teve um problema com o Moraes, que é aquele zagueiro que foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro de 76, e o Paulo Autuori deixa o comando da equipe do Cruzeiro, e o Cruzeiro então vai para o Mundial com o Nelson Batista, né? Só que parece fácil quando a gente conta tudo assim bonitinho, né? Mas na verdade foi um drama, né, Ricardinho? Porque houve divisão de grupo, houve contratação, o pessoal chamava o Cruzeiro de time de aluguel, porque o Cruzeiro contratou, naquela época podia, né, na verdade tinha um outro nome também, era Mundial Continental, né, o Bebeto Donizete e o Gonçalves, que meio que você podia enxertar o time, né, e só que os caras chegaram lá, né, o treinador novo, aquele negócio todo, diante de uma equipe que tinha sido campeã da Libertadores de 97, ou seja, não tinha nada a ver com nada. Né? E aquele momento foi muito ruim, né? Porque a gente, para ganhar a Libertadores, teve que ganhar a Copa do Brasil um ano anterior, né?
E foi praticamente a mesma base. A gente conseguiu ganhar a Libertadores. E o Paulo Tuori é um cara que trabalha muito o mental, os atletas. A parte mental que ele exige do jogador e com eficiência dá muito certo. Além da parte física, a parte tática que todo mundo já sabe, mas ele trabalha bastante a parte mental, que eu acho que é bastante importante. É fundamental. Aliás, hoje em dia eles estão achando que é mais fundamental ainda. E eu também acho. Eu acho que parte tática, parte física vai estar praticamente igual. Cada jogador tem o seu talento, mas a parte mental funcionando muito bem, eu acho que ajuda bastante. E a gente conseguiu, na superação, ganhar aquela Libertadores. Foi delicado, difícil demais. Conseguimos passar por isso, conseguimos o segundo título do Cruzeiro na história, né? Isso. E a gente ia preparar para o Mundial. E nisso, o Paulo Tuori foi para o Flamengo, se não me engano. Flamengo. O Palinha também, acho que foi, que estava com a gente, o meia. O time da Libertadores. O Cleison também, acho que saiu. O time da Libertadores, do último jogo, foi o Dida, Vitor, Isso. o Gelson, que é o Gelson Baresi, né? O Gotardo mesmo. O Nonato, Fabinho, grande Fabinho, né? Fabinho, gente boa demais. muito. Ricardinho. Isso. Depois entrou o da Silva. Foi. Isso. Donizete Oliveira, também grande cara. Palinha. Marcelo Ramos e o Elivelto, que fez o gol, né? O Cleison acho que foi suspenso, tomou amarelo no jogo Isso. lá no Peru. E o Cleison era titular. Cristal, tá, gente? Isso, contra o Sport Cristal. E aí o time começou a ser desmontado depois que terminou, porque tinha mais 6 meses para jogar o Mundial, né? Isso. Que era em dezembro o Mundial. Havia isso também. Tinha até aquela história, né? O time ia muito mal no Brasileiro, porque ele já estava preocupado com o Mundial, aquele rolo danado. Era assim que acontecia, não era uma coisa imediata como acontece hoje no pontos corridos. Terminou, praticamente uma semana depois você tá lá. Que acho que é muito melhor, assim, né? Muito melhor, que você não tem que ficar pensando no negócio, né? Aí o time começou a desmontar e veio o Campeonato Brasileiro, o time também não foi bem. Não. Aí o time foi quase rebaixado. A gente foi contra o Santos no último jogo. Isso, que salvou. Conseguimos sair. E depois o Nelson entrou no meio da competição, né, do Brasileiro. Não foi isso? Foi isso mesmo. Foi. O Nelson entrou. E depois a gente começou a preparação para o Mundial. E aí veio a contratação do Bebeto Gonçalves, do Donizete, do Palácios. Teve o Palácio também. Teve o Alberto, lateral direito também. O grande Alberto, hoje treinador. O Alberto, né? Também. Também muita gente boa, tá? Mas o Alberto era mineiro. Todos esses são muito bacanas. Mas o Alberto é mineiro, tinha aquela história, né? Coisa, né? O Alberto é o Alberto treinador mesmo. Isso, Alberto. E aí o time, montar um time muito em cima da hora não é difícil. O ambiente não era ruim entre a gente. Mas o ruim que ficou quando o Nonato não pôde ir, o Gotardo também não pôde ir. Isso em reunião, acho que eles saíram não foi convocado para a viagem. Isso. E aí ficou, ficou um clima. Uma divisão mesmo, né? Isso. Aí eles ficam. E óbvio, eles eram líderes. O Nonato era. O Gotardo, né? Inclusive, foi o capitão da Libertadores, né? Então, assim. Sei lá o que aconteceu ali. Né? Aí, pra você ter ideia, no Mundial, o Elivelto jogou de lateral esquerdo, né? Isso. No lugar do Nonato. Isso. O Marcelo Ramos também não jogou. Não. Entrou, né? Entrou no jogo, né? Aí, deixa eu falar. Ficou um pouco diferente. Eu tava lá também, tá, gente? Dida, Vitor, que acabou sendo expulso. Isso. Né? João Carlos, o zagueiro. Né? Gonçalves, Elivelton, na lateral. Fabinho, Ricardinho, Cleison, Palácios, depois entrou Marcelo Ramos, Bebeto, Donizete, Pantera. Isso. Esse foi o time do jogo do Borussia. Esse jogo aconteceu em Tóquio mesmo, né? No Japão, no Estádio Nacional de Tóquio. Antes de começar o jogo, caiu uma bola desse tamanho de neve, só para vocês terem uma ideia, no meio do gramado. Tava clima maravilhoso, né? Gelado. E o time até não começou mal no jogo. Não. Mas o time estava jogando relativamente bem. O time deles também é muito forte, né? Muito forte. E a gente, se tivesse... Tinha o Júlio César, o brasileiro, né? Tinha o Júlio César, brasileiro. Se a gente tivesse preparado, não sei se é preparado melhor, tivesse desde assim que acabou o Mundial, assim que acabou a Libertadores, fazer um planejamento realmente focado
no Mundial, acho que talvez poderia ter um êxito melhor, porque o Borussia, se não me engano, na época não estava muito bem também. Não estava. Inclusive as pessoas acreditavam na Isso, possibilidade não estava muito bem também. É. Então a gente teria chance de tentar o título, né? É. Mas felizmente aconteceu o que tinha que acontecer. Foi mais extra-campo do que no campo, na verdade, né? O campo só foi o resultado do que estava acontecendo. O planejamento foi ruim, né, na verdade. Muito né? ruim, muito ruim. E assim, eu me lembro do Zezé Perrella, então presidente do Cruzeiro. Eu conversei com ele um dia antes do jogo, ele falou: Gilmara, pelo amor de Deus, eu quero que esse jogo aconteça logo. Eu nem dormi, eu tô dormindo. De tanto que era a pressão, a coisa, né? A forma toda. Assim que terminou a Libertadores, fizesse o planejamento, tivesse conseguido manter o Paulo Tuori, manter os jogadores que eles achassem que deveria para o Mundial, a continuidade, colocar mais alguns jogadores. Se quisesse contratar os jogadores que foram contratados, contratasse um pouco antes, para disputar o Campeonato Brasileiro, isso tudo ajuda muito. Até porque a conquista dessa Libertadores de 97, ela foi maravilhosa, né? Extremamente comemorada, foi, né? Muito. Que festa, né, Ricardo? Todos esses títulos nesse período aí foi incrível, né? Foi incrível. Aliás, deixa eu ler os links. Um ano antes foi do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras. Ricardinho tem a Copa Libertadores de 97, a Recopa Sul-Americana 98, Copa do Brasil 96 e 2000, Isso. A 96 com o Levira, 2000 com o Marco Aurélio, né? Aurélio. Na sequência veio o Luiz Felipe Scolari nesse jogo, inclusive. Após o jogo, né? O Zezé contou pra mim antes do jogo, né? Sim. Aí foi a exclusiva e tal, eu ainda não era assessora, viraria na sequência. Copa Sul Minas 2001 e 2002, Copa Centro-Oeste 99, Campeonatos Mineiros 94, 96, 97, 98, Copa Master da Supercopa, porque tinha, né? Era o campeão da Libertadores contra... Não lembro, era um campeão da Copa Mercosul contra o campeão da... porque mudou, né? Antes mudou o nome. Mudou o nome. A Copa Master da Supercopa de 95, a Copa Ouro de 95, Supercampeonato Mineiro de 2002, é quando o campeonato foi dividido, né? Aí você veio só para a disputa final quadrangular ali, Atlético, Cruzeiro, América e Vila Nova, não foi? Isso. Copa dos Campeões Mineiros de 99. Pelo Kashima Antlers, ele conquistou a Copa A3 Mazda, é isso? É um campeonato tipo... Chega a ser mais ou menos igual a Copa do Brasil. Aqui. Tá. 2003. O Ricardinho foi bola de prata da revista Placar em 96 e 2000. Pra você ver o nível que o Ricardinho estava em 2000. Aí eu vou contar uma história que é muito engraçada. Para mim foi muito engraçada. Eu era assessora de imprensa do Cruzeiro. O Luiz Felipe Scolari já tinha divulgado a primeira lista. O Ricardinho não estava na lista, né? Foi. Essa lista mesmo que o Alex não estava. Aí, o que acontece? Machuca o Emerson. Aí, eles anunciaram lá, Ricardinho, beleza. A pessoa recebeu 80 mil telefonemas. Para explicar pro povo que não era o Ricardinho, porque todo mundo achou que era esse Ricardinho. Me ligaram bastante também. Nossa, me ligaram muito. Eu falava, não é ele, é fulano, não é ele, é fulano. Porque o Emerson era o volante, né? E aí, naturalmente, eles pensaram que é o Ricardinho. O Ricardinho já tinha trabalhado com o Luiz Felipe e tudo mais, o histórico dele mesmo, de seleção e tudo mais. E aí, eles acharam que era o Ricardinho. Gente, eu atendi telefonema uns 2 dias seguidos, você também entendeu, né? Muito. Porque eu não sei, a informação igual você recebeu. Aí eu tava até viajando, aí meu telefone começou a tocar, não parava. A seleção ia jogar e a gente tava de folga, né? Acho que era, né? Teve uma folga, né? Então era com o Marco Aurélio ainda. Eu não lembro. Não. Deixa eu ver. Não, 2002 isso, Não, 2002? É um pouquinho antes de 2002, né? Porque a Copa foi em 2002. Exatamente. Essa foi a convocação. Já tinha sido a convocação. E aí ele machucou. É 2002, isso 2002. mesmo. É isso mesmo. E aí eu não lembro quem que era o treinador. No Cruzeiro, também não lembro, não. Não lembro. Não lembro. Eu sei que foi uma festa. Em algum momento você achou que era você, não? Não, no início, quando começaram a me ligar, eu falei, tô convocado, porque toda hora... Eu falei, não tô sabendo, porque pra mim não tinha chegado nada oficial, né? Aí eu falei, não tô sabendo. Aí tocou muito o telefone, não parava de tocar.
Aí, de repente, começou a parar. Parou de tocar. Eu falei, ninguém me comunicou, ninguém foi nada. Depois se passou na televisão, logo em seguida, Foi. que o Ricardinho É. tava no Corinthians, né? Tava Ou no São Corinthians. Paulo, se não me engano. Eu não lembro se ele Acho que tava no em São Paulo ou Corinthians mesmo. Acho que era Corinthians. Aí tinha sido convocado. Ricardinho, gente, aquele que depois veio jogar no Atlético, tá? Que hoje é comentarista de TV, é esse Ricardinho que a gente Isso, tá ele foi falando. convocado. É. Mas foi isso mesmo. Foi menino, mas eu falava assim, não, gente, não foi ele. E tal, e o mundo inteiro. Aí a gente acabou dando a notícia pra imprensa de que não era ele, era o outro, né? Isso. Mas foi muito engraçada essa história com ele, até pelo histórico do Ricardinho mesmo e tudo mais que ele fez na vida. Por que você decidiu ir pro Japão? No Japão, a gente fez um jogo no Japão, se não me engano, em 95, Foi 96, mesmo. alguma coisa assim. Naquela outra cidade das cerejeiras lá, não foi? Como é que foi chama em mesmo? Osaka não, foi em Não. Nagoya, nós jogamos Nagoya. uma vez. Isso, É. em Nagoya. Aí nós jogamos lá uma vez. Aí É. tem aí tinha um hotel que é empresário hoje, Hotel. que eu acho que ele é dono do Portimonense, lá Isso. em Portugal. E ele, na época, ele trabalhava já um pouco como empresário. Sim. Aí, na época, a gente fez amizade lá, todo Uhum. mundo e tal, e jogando lá, e um dos clubes lá interessaram. Aí ele me ligou, falou comigo, não dá, agora tá indo pra seleção aqui, algumas coisas assim, É. o time do Cruzeiro tá muito bem e tal, não fui. Depois, em 99, teve mais uma, quase que eu fui. Depois no Mundial, depois do Mundial, a gente treinou nesse mesmo clube, que é o Rei Sol, que eu fui. Rei Sol. A gente Assistiu fez o os Rei treinamentos lá. E aí já fiz amizade com todo mundo lá, já me conhecia bastante. Aí chegou até em 2002. Aí que eu não fui para... Eu fui em algumas convocações daquela eliminatória, Isso. da época do Filipão. Uhum. Antes do Filipão assumir, aliás. Eu fui em algumas convocações. Você foi antes do Filipão. Assumir. Uhum. Aí deu 2002, né, eu falei, na seleção não sei se vai acontecer, se não vai, e as propostas chegando, e quando surgiu a proposta real, assim, mais forte do Rei Sol, eles vieram conversar comigo aqui, veio o japonês aqui, o Miyamoto, conversar comigo. Conversar com ele é ótimo, né? Com você que mais uns 2 tradutores. Isso. Aí conversamos demais, aí ele foi, conversou com o clube também, acertaram tudo, mais ou menos assim. E conversei com o Alvimar na época. Isso, Alvimar. Alvimar já era presidente. Naquelas Copas Isso. dos Campeões que tinha do Nordeste, Isso, né? a gente estava no Nordeste, né? Lá no Pará. Lá em Belém a gente foi fazer o jogo contra A o gente Paysandu. A gente perdeu o Paysandu na final. Na final, nos pênaltis. exatamente. A nos gente ganhou o pênaltis. primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo lá em E perdemos Belém, os pênaltis. fomos para Fortaleza e perdemos o jogo. Mas a gente eliminou o Flamengo, né? Isso. Foi legal. O Flamengo era o Flamengo de Vanderlei Luxemburgo, gente, não era? Tinha o Melo, tinha todo mundo. Depois eles foram pro Cruzeiro, mas era esse Flamengo. Aí nessa época aí que a gente acertou, o Alvimar conversou comigo, queria que eu até aumentar o salário aqui, ficar mais um tempo. É porque foi difícil contar pro pessoal que o Ricardinho ia embora, gente. Foi muito difícil. E porque também, igual eu tinha 25 anos, 26, 25 anos ainda. Mas eu já estava parecendo veterano aqui, com quantidade de jogos. Era muito jogo, sabe? Eu comecei com Você 17. sentia isso? Até assim, eu sentia. Tipo assim, todo mundo saía do clube. Aí só eu que ia ficando. E ficaram assim, a gente não sabe, né? A gente tem que tentar alguma coisa diferente, porque no Cruzeiro já tinha ganhado tudo, praticamente. Se ficasse mais um ano, eu ia ganhar tríplice coroa com o Cruzeiro, que ia ser maravilhoso. Mas o ano de 2002 não foi fácil, não, tá? Não, querido? foi difícil. Foi muito difícil, né? Não, tudo difícil. No Cruzeiro tinha que ganhar tudo, né, cara? Tinha que ganhar. Não tinha A outra pressão era história. enorme. Não é essa torcida que é hoje, não. Essa torcida era aqui tá ajudando o clube demais, a torcida. Mudou, né, Ricardinho? Mudou. Eu falo assim, com todo respeito que eu tenho a torcedor cruzeirense, Sim. mas mudou muito. Hoje é uma torcida que ela se envolve muito mais com o clube. Ela ajuda, ela levanta. A torcida do Cruzeiro nessa época, eu me lembro até o Luiz Felipe Scolari como treinador, um dia ele virou diferente. e falou assim, eu vou mudar eles, mano, eu vou mudar eles. Falei, vai tentando. Porque, na verdade, era muita cobrança, O nível de né? exigência do torcedor era outro. Altíssimo. Era altíssimo, era diferente. Pra você ter ideia, na final da Copa do Brasil em 2000, que o Giovani fez o gol, a gente tomou o gol do Marcelinho Paraíba. Peraí. A gente tava sendo vaiado, na final, Foi, na final. Vaiado na final. É. Como é que você é vaiado numa final? Tem como. Não tem como. Era só contra o São Paulo, Levi Cooper era o técnico do São Paulo, né? É a mágica falta lá que o Miller
fala no ouvido do Isso. Giovani, que Isso. também depois foi negociado, né? Isso. E aí o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. A gente tomou o gol e a gente tentando. O time de São Sim, Paulo muito sim. bom. Excelente, né, gente? A gente errava passe e a vaia vinha. Eu falei, que isso? Nós estamos na final. Nós estamos na gente, final. tá vendo? Não pode vaiar na final. É. Vai antes, na final não. Na final precisando de apoio, porque é um jogo mais ou menos igual, é muito difícil. O pessoal até brincava que pro Cruzeiro, o Cruzeiro ia tão bem, né? Ele chegava a tantas finais e teve uma história tão bonita, né? Foi uma década tão vitoriosa, né? E tudo mais. Porque a torcida era tão exigente que praticamente ele jogava sem torcida. Então, quando ele ia jogar, se a do outro gritasse contra, tava na mesma, porque ele não sentia, não é? Eu lembro que, falando de título e tudo, né, Gilmar? Nível de exigência, a gente chega. Eu tenho 15 títulos. 15. E só de finais que eu perdi, eu lembro que eu tenho uns 5, 6 títulos de final que Com perdeu. certeza. Nesse período. Com certeza. Você vê o tanto que a gente participava, o tanto que. Acho que foram 2 Copas do Brasil, né? Que eu lembro uma Copa do né? Brasil. Em 98 foi os 2 títulos, né? Que a gente chegou na final e perdeu. Isso. Aí o teve Mundial. O Mundial. Se não me engano, a gente perdeu. Teve mais uma Copa do Brasil também que foi vice. Não, que eu Com fui em você? 98. 98. Com o Oséias Tá. fez o gol no finalzinho. Ah, tá. Com o Zé, verdade. Então, o Cruzeiro era muito participativo, tanto aqui no Brasil como nos campeonatos que a gente disputava, Sul-Americana, que era o nome na época, Libertadores. Tanto que ele ficou conhecido como uma equipe copeira, né, ao lado do Grêmio e com um conhecimento sul-americano muito grande, porque o Cruzeiro, qualquer lugar que a gente chegava, né, na América do Sul, com esses meninos e tudo mais, juntava de torcedor para ver o Cruzeiro. Todo mundo queria ver o Cruzeiro pela história que ele fez em tempos sul-americanos, né? Pelo que ele mostrava. E pra gente chegar na Libertadores era muito difícil, né, Dimara? Porque era só o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Não é igual agora, não. Era só 2 times. Não. É 2 times. É a Copa do Brasil e brasileiro. Se não fosse isso, tchau. Então, né? era difícil demais. Era muito agora difícil. não, o time disputa 6, 7 Libertadores seguidas. Se tem um time razoável, ficar entre os 6 do brasileiro, né? Podendo ser até os 6, porque depende do que você for conquistando, das vagas de onde vem, o negócio vem empurrando pra baixo, né? Se tiver um time bom, você consegue jogar 10 anos seguidos Libertadores. Verdade. Então é bem diferente. E houve uma queda. Também vou fazer. E aí é uma questão econômica, é uma questão social. O nível das equipes também de disputa mudou muito. Nossa porque Senhora. antes, meu filho, era quem é o Boca de hoje, o River de hoje. Não tem nada a ver, gente. Porque a crise econômica pegou todo mundo teve que mandar, né, jogador para fora. As equipes passaram por vários problemas, os argentinos, os chilenos e tudo mais. Mas na época, essas Libertadores que o Ricardinho está falando, de chegar, Libertadores e tudo mais, as disputas de Libertadores, Supercopa e tudo mais, Mercosul, era muito difícil, eram equipes fortíssimas, Isso. não era brincadeira, né? Eu me lembro, a gente, falando de final, a gente perdeu uma final que eu lembrei aqui agora, pro time que tinha o Chilavert, Argentina. Chilavert? Que ano foi, você lembra? Chilavert era goleiro, foi em 97, 96, 97, 96 eu acho. 96? Que a gente chegou na Argentina pra jogar. Vou procurar aqui no Google. Na Argentina pra jogar, estádio lotado, um timaço. Então era muito difícil. Era muito difícil. É muito difícil. A gente fazia um jogo com o Boca lá, era uma coisa histórica, difícil, né? Nossa Senhora. Colo-Colo também era muito forte na Muito. época. A gente fez um jogo lá que eu quase entrei em pânico, porque a torcida... Primeiro que o estádio era terrível, né? Você tinha que sair, a gente pelo lado de fora, né? Contornando, assim, tudo e tal. E aí a gente entrava quase no meio da torcida e eles desciam umas bandeiras, uns negócios que eles jogavam, não era? Um negócio... Olha, não tem coisa. Eles cantam o tempo inteiro. Aliás, eles vieram jogar aqui contra o América, mesma coisa, cantando o tempo inteiro. Eu falei, gente, eles continuam cantando mesmo, gente. Colo-Colo, não sei se você lembra, a gente ia jogamos contra o Colo-Colo na semifinal da Libertadores. Foi. A gente, não sei se eles jogaram pedra no ônibus, alguma coisa assim, o ônibus quebrou, parou, a gente teve que ir todo mundo de carro táxi individual. E tal. Foi. Chegamos na hora do jogo. Só trocamos e fomos pro campo. Foi. Até começaram a falar não teve assim, aquecimento, não. Não. É isso mesmo. Não sei o quê, nem teve aquecimento. Mas teve jogo. Agora, esse eu não lembro. Esse eu acho que foi Mercosul. Mercosul. Que é esse que eu tô falando. Que foi esqueci com o nome o do time. Eu também esqueci qual que é o time, mas essa foi Mercosul. E também foi lá. Gente, difícil demais. Era completamente diferente. Não tem como a gente explicar o que era. A gente entrou sem aquecer.
Foi, sem querer. Só botou a camisa. Voltamos depois, Dimara, no vestiário, a gente foi chegando nos pênaltis Isso. do Colo-Colo. E a gente ficou comemorando no campo. A hora que nós chegamos no vestiário, quebraram tudo no vestiário. Quebraram tudo, não sobrou nada, não tinha nada no vestiário, roupa jogada por todo lado. Falei, cara, se não tem polícia aqui, a gente tava morto. E também porque tinha isso, né? A gente não tinha, talvez, uma influência tão grande da Conmebol como tem agora, né? Jogar Libertadores era quase uma aventura. Era perigoso. Jogar Mercosul era quase uma aventura. Porque você desconfiava de tudo, dos batedores, não sei o quê, né? Me lembro Beneci Queiroz, que Deus o tenha, né? Isso. Também de tanto trabalho, que fazia toda a logística. O Beneci, eu brinco, se o Beneci errasse o caminho, errava todo mundo, porque era todo mundo de fila atrás do Beneci. Era isso mesmo. Não era? Nos aeroportos, andando. E o Beneci fazia toda essa logística. E o Beneci tinha uma preocupação muito grande com essa coisa da segurança de todo mundo, né? De não deixar ninguém sair sozinho, de não sei o quê. Isso. Porque era muito complicado. Não era uma coisa diferente. fácil, né? Eu lembro o time, o Vélez. É, o Velho Sarsfield. Isso mesmo. Verdade. A louca aqui que também não lembra. É o Vélez. Mas é muita coisa. É não muita lembro coisa, de é tudo, muito não. tempo também. E é muito bom a gente se lembrar Eu disso lembro que tinha o tudo. Chilaver que batia falta, o goleiro. É verdade, o Isso Chilaver, mesmo. sim, Velho Sarsfield. Agora, Ricardinho, de tudo isso, quando você olha para trás que você viveu no Cruzeiro, né? Porque, obviamente, a maior parte da sua carreira foi no Cruzeiro, no Brasil, depois só o Corinthians, né? Corinthians já tava. Fiz 5 jogos, mas já tava com o no final, tornozelo. né? Não conseguia jogar. Eu vim pro Cruzeiro, né? Não tava conseguindo jogar aqui, tornozelo. Aí surgiu a oportunidade de ir pro Corinthians e eu falei, vamos, porque aqui eu não vou conseguir jogar. Tentei no Corinthians também, não deu. Aí Você tive que falou, parar. não vai dar, não. Vai dar. Né? E aí, quando você olha para trás, nessa sua trajetória no Cruzeiro, jogador com o maior número de títulos, esses jogos todos, é uma história, né, vivida mesmo. Sim. E talvez por isso que a gente cobre tanto hoje, sabe, o Ricardinho do Cruzeiro SAF. Porque eu acho que uma coisa é, obviamente, a SAF, que veio, salvou o Cruzeiro numa época muito ruim, aquele negócio todo, talvez não tivesse outra alternativa, acho que não tinha mesmo. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lembrar tudo de maravilhoso que o Cruzeiro teve como história. Né? E talvez por isso que eu cobre tanto, que a Toca tenha a Toca 2, né, que agora é onde está concentrado o futebol, tanto a base quanto o profissional, ela tenha fotos desses jogadores, ela tenha, sabe, as taças, ela tenha, mostre para as pessoas quem já fez história nesse clube, né? Talvez assim, até para chegar de outros jogadores, é importante eles conhecerem o que é história, Claro. né? A história do Cruzeiro é grandiosa demais, né, Dimara? E eu fico muito feliz por ter participado de grande parte dessa história, né? E eu, como esses outros jogadores viviam esse momento, né? Tem os jogadores de 76. Antes da e década tal, de que já tinha feito a 60, história claro. Não tem linda foto no do Cruzeiro. de Seu Lopes, não tem. Aí esse momento que a gente viveu foi muito, muito histórico, muito bacana, né? Deu a sequência ainda em 2003 e assim por diante, fez o Cruzeiro mudar muito no cenário nacional. Me lembro que essa época de 96, 97, os clubes paulistas, os clubes do Rio, praticamente dominavam muito, né, o cenário nacional. Uma vez ou outra aparecia um do Sul, né? Uma vez ou outra aparecia alguém daqui, mas muito aí o Cruzeiro entrou forte nesse nicho aí, né, nessa época, né? E mudou por completo. Mudou por completo. O patamar do Cruzeiro, nesse momento, mudou. E mudou a cara do brasileiro também, né? A cara das equipes que disputavam o Campeonato Brasileiro. Porque daí houve um fortalecimento no sul do país, né? A gente não está falando só de Porto Alegre, mas também de Curitiba, né? Do Paraná também, com outras revelações. Aos poucos o futebol do Nordeste também foi entrando muito forte, né? Nesse contexto, porque antes parecia que só tinha São Paulo e Rio na disputa, né? Porque um time fora desse eixo, né? Quando ele chegava assim, era uma situação muito complicada. Tanto é verdade que até então o Cruzeiro não tinha ganho um brasileiro. Ele foi ganhar o brasileiro em 2003, né? Com a equipe de Vanderlei Luxemburgo e companhia, porque não tinha sido reconhecida nem a Taça Brasil de 66, que hoje também faz parte do Campeonato Brasileiro, né? E ele também não tinha conquistado os outros títulos. O primeiro título dele foi em 2003. O Atlético tinha o de 71.
Isso. Né? Ele veio a ganhar agora, em 2021. Pra vocês verem, isso não Verdade. era culpa de ninguém, de time nenhum. A história era muito mais complicada. Vocês acham que a arbitragem é bagunçada? Ô, queridos. Mas a de hoje, assim, é quase inocente diante das coisas que vocês Gilmara, enfrentavam, né? E falando de Campeonato Brasileiro, esse período nosso aí, o brasileiro era mata-mata. Ah, era diferente. Você lembra? Era né? mata-mata. Inclusive em 96, não, 96, 96. a gente chegou em primeiro. Foi. E daí o elenco pequeno, e era 3 jogos. um Era 3 triangular, jogos. é isso mesmo. Aí a gente foi pegar a Portuguesa. Português do Alex Alves. né? Alex Alves, isso mesmo, do Alex Alves. A gente lembra direitinho lá no Morumbi, o jogo foi no Morumbi. E o jogo a gente bem no jogo, acabou a luz do estádio. A hora que voltou a luz, tomamos 3 gols. Saímos do campeonato. E depois de 2000, quando já era o Filipão, perdemos pro Vasco aqui a semifinal. Foi. Que era a Copa João Avelange. Copa João Avelange. Que foi chegou vencida em pelo primeiro, Vasco, né? Chegou em primeiro. Aí chegamos até aí teve que. Aí foi pro mata-mata de novo. Chegamos à semifinal com o Vasco. Empatamos lá. Foi. Jogamos a decisão pra cá e aí perdemos empataram, e aquele jogo lá foi assim, né? É. Você se lembra, Edmundo, né? Contratado, ele falou, não cobra o pênalti, aquele rolo danado, Zezé queria botar o Edmundo, não sei na onde aquele dia. Enfim, mas é assim, é legal das pessoas entenderem, né? Que existe, claro, um nível de dificuldade enorme hoje também, Sim. mas existe um nível de dificuldade que foi muito grande e sem a tecnologia que hoje se tem, do VAR, né? Do chip na bola, né? Dos gramados terem esse nível de exigência que tem hoje, dos estádios terem o nível de exigência que tem hoje, porque não era nada disso. Então era você contra todos e tudo. Né? Jogar hoje era muito melhor. Ué. Hoje era muito melhor. O Ricardinho não teria dificuldade, né? Porque o forte dele era a velocidade, né? O arranque. Mas eu acho que a maioria, Gilmara, não ia ter dificuldade. Você porque acha que os não? bons jogadores conseguem se adaptar. E adaptar para melhor, porque tudo melhorou, na verdade, né? Porque a qualidade técnica, a coisa é dom. Aí você adapta a parte física. A tática também se adapta. Então não fica difícil com um gramado melhor. Muitos jogadores batiam falta muito bem com aquele gramado. Não. Você não imagina... Tinha melhores cobradores de falta do que hoje. Correto. Porque o gramado, por exemplo, no Mineirão, pra gente bater falta, Filipão era muito exigente a gente bater falta lateral. Porque antes ele pegou o Arce no Palmeiras, que ele batia muito bem, e aqui ele queria que a gente batesse falta lateral igual o Arce, que é um cara que tem um dom que era muito difícil. E a gente, para cobrar a falta no Mineirão, você tinha que apoiar o pé esquerdo para apoiar, para você bater na bola. Era muito fundo, o pé afundava muito. Porque era muito fofo. E não adiantava falar para ele não, né? E para acertar o cruzamento na área, você tinha que bater certinho, porque você erra um pouquinho, a bola sobe, a vaia já vem na hora. Então era difícil. Hoje não, o gramado rente ali, com esses cobradores de falta que tinha no passado, nossa senhora. É verdade. Tá Seria louco. uma... E aí, Ricardinho, então, você olhando toda a sua trajetória, você não fez no futuro, né? No seu futuro ou hoje, no seu presente, você preferiu não estar mais no mundo do futebol, né? Empresário hoje, mas não é de jogador, tá? De empresário comercial mesmo. Por que você não quis continuar? Não foi uma opção assim, sabe, Gilmara? Não foi opção, então? Eu acho que a pessoa tem que ter dom, né? Pra lidar com o futebol. Eu gostava de jogar futebol. Trabalhar com futebol, ser treinador de futebol, ser diretor técnico, diretor de futebol, acho que a pessoa tem que ter um sentido, assim. Eu já não gosto muito dessa parte. Entendi. Se vamos jogar futebol, eu prefiro. Se for ser treinador, eu já não queria, sabe? Esse mundo fora do futebol não me agrada, sabe? Não sinto confortável. Entendi. Aí dentro de campo, sim, já era muito mais fácil. E esse lado empresarial, comercial, para mim já é mais confortável. Eu prefiro, sabe? Você gosta do que você faz hoje? O futebol eu adoro. Eu vejo todos os jogos do Cruzeiro. Viajei pra fora agora. Eu tava lá com o telefoninho lá, vendo tudo. Assistindo o jogo. Então eu adoro assistir futebol, gosto demais. Mas para trabalhar com futebol, igual o Wendel, por exemplo, gosta de trabalhar com futebol. O Alex. O João Carlos também, que é treinador. Todo mundo ali, eles gostam bastante. Marcos Paulo também trabalha com você. O Marcos Paulo tá comigo, no ramo empresarial. Então, essa parte aí, a pessoa tem que gostar bastante, que é muito mais difícil do que jogar futebol. Porque depende dos jogadores. E nem sempre você consegue passar o que você viveu ali dentro do futebol.
É, muito Entendeu? difícil. Porque os caras que viveram ali dentro tem coisas muito importantes para passar para os jogadores atuais, como treinador. Mas é difícil, às vezes entende, às vezes não entende, depende muito de várias situações. Então eu Não é para amadores, gente. não gostei muito não. Não é, não é. Nada parte, contra ninguém, cada um se adapta da forma que for. Claro. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Não é fácil não. Ô, Ricardinho, a gente já está chegando mais pro final. Me conta, qual que é a sua relação com o torcedor cruzeirense hoje? A relação é melhor do que eu esperava. Porque quando você está jogando, você fica ali naquele ciclo, sai, o pessoal tira foto, autógrafo. Às vezes quando você perde, você é xingado. Você ganha, você é o melhor do mundo. Você vive aquele momento ali muito intenso, né? Depois que você para, que realmente você tem noção do que você fez e do que você encontra com as pessoas na rua. Você vê, eu cheguei aqui, ó, o carinho enorme dos cruzeirenses. É verdade. E nem os que são atleticanos que eu encontro na rua e que gostam de futebol, pô, me adora também. E a relação do torcedor do Cruzeiro é muito bacana. Assim, eu fico muito feliz. Mas você tem mesmo consciência da importância que você teve para o Cruzeiro? De ter sido um dos maiores jogadores dessa equipe? De ter sido um craque do Cruzeiro? Você tem essa noção? Assim, às vezes até... Às vezes sim, às vezes não. Porque... Ele é muito humilde, gente. Porque, ele jogou demais. Não, bom, é difícil de eu falar assim. Mas assim... Alguma coisa importante eu fiz, porque... Porque você encontra com a turma assim na rua, a turma realmente gosta muito, sabe? Porque vai passando o tempo, assim, você vai... Como eu mudei muito de ramo, assim, você vai esquecendo um pouco, assim, do que você fez, do que você é pro torcedor que é cruzeirense, sabe? Mas alguma coisa bem bacana, assim, eu acho que eu deixei no Cruzeiro. Então, te contar, você é ídolo, tá? Cruzeiro, se eu te contar assim, só pra lembrar pra ele, né, gente? Casado, duas meninas. 2 filhas, já estão grandes. Já uma tem 20 anos, vai fazer 21, que é a Luana, e a Maria tem 15 anos. Ah, que lindo. Então, família bonita, feliz, seguindo seus rumos. Sim. Né? Mas sem esquecer, obviamente, de tudo que o futebol te deu. Né? Sim. Muito grato por tudo, muito grato pelo Cruzeiro. Muito bom rever você, rever a turma que é da bom, época, né? é muito legal. É muito bom. Às vezes eu encontro em viagens, assim, alguns cruzeirenses, assim, e eles sempre falam daquela época, aí você relembra tudo o que aconteceu. Então assim, a gente não esquece nunca mais, né, do que aconteceu. Não. Né? É uma época, assim, gloriosa, uma época muito bacana. Acho que contar histórias é muito bom, vivê-las é melhor ainda, né? E acho que você teve a chance de tudo. Adorei te receber. Obrigada, Ricardinho. Amei mesmo. Uma honra, obrigada. Eu que agradeço. Vai ficar sempre a amizade, a gente se vê pouco, às vezes se fala pouco, mas quando encontra a gente, sem dúvida nenhuma, relembra que a gente tem muita amizade, né? Afinal, a gente andou paralelo a tudo, né? É verdade. A gente se viu sempre na história, né? Na história toda. E acho que essas coisas são pra vida, então obrigada. Tá? Que eu te agradeço. Valeu, gente. Mara entrevista, então, de hoje, chegando ao final, mas você sabe que sempre vai ter, assim, um cracaço como o Ricardinho, um ídolo como o Ricardinho. A gente espera semana que vem. Beijo grande. Tchau.